Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas, e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a epilação com cera fria. A epilação facial com a cera fria é uma ótima opção para quem quer trazer praticidade, na hora de fazer o atendimento. Você não precisa de termocera, você não precisa esquentar a cera de alguma forma no micro-ondas ou alguma coisa assim. Então é muito prático, né? É só a gente deixar as tirinhas lá separadinhas e quando a cliente chegar é só pegar a tirinha e fazer a aplicação. É muito mais fácil da gente trabalhar e muito mais prático, né? Tem algumas clientes que têm mais sensibilidade com a linha, tem algumas clientes que têm mais sensibilidade com a pinça e com a cera não tem tanto, né? Isso vai depender muito da cliente, então por isso a gente tem que fazer um atendimento personalizado para a cliente por conta disso, né? Então essa cliente que eu tô mostrando para vocês hoje, ela tem aflição da pinça e tem também muita sensibilidade quando a gente usa a linha. Então a gente acabou tentando outras opções para trazer para ela um pouco mais de conforto quando ela fosse fazer o design de sobrancelha. Então por isso que eu acabei fazendo essa técnica com a cera fria, tá? A cera fria também, como eu falei para vocês, ela é muito mais rápida, né? Até para preparar mesmo, né? Normalmente a epilação com cera quente a gente precisa esperar os granulozinhos, ó, ele colocar na termocera, né, e esperar ele derreter, chegar na temperatura certa, né? Tem também essas placas, né, essas barrinhas assim, ó, que a gente tem que colocar na termocera também para poder derreter aquela cerinha. E aí a gente pega com o palito e faz a aplicação. Com a cera fria, a gente não precisa ter termocera, a gente não precisa comprar todos esses produtos, né? A gente pode ter uma economia maior. Porque eu compro essas cerinhas assim, ó. Eu tô sem a embalagem dessa cera agora, porque em algum lugar eu coloquei, não lembro. Normalmente eu deixo ali no estoque, mas eu não encontrei pra mostrar pra vocês. Mas eu vou colocar aqui embaixo pra vocês de que marca que é, tudo certinho, tá? Essa cerinha, ó, ela vem dessa forma. Vem no meio de um plástico específico pra cera, né? Então ela fica aqui no meio, ó. Quando a gente abre, ela tá aqui, tá? E essa cerinha aqui em específico, ela é uma cera para corpo, né? Só que ela tem extrato de aloe vera, ela é uma cera que ela é delicada para a pele. Então ela não agride a pele da minha cliente ao ponto de machucar, tá? Então essa cerinha aqui, ela vem dessa forma, a gente corta em tiras, que eu vou mostrar para vocês as tirinhas também, e faz a aplicação. É muito mais rápido, a gente aquece na mão, né? Coloca na mão ali, faz o movimento, ou até na pele da cliente mesmo, você coloca ali, faz um movimentinho só para aquecer a cera e depois puxa, e é muito prático. Eu costumo deixar já cortadinho as fitinhas e depois só fazer a aplicação. Rende muito. Essa aqui é apenas uma das folhas que vem na caixinha, mas vem muitas folhas dentro da caixinha, tá? Então dá para muitas aplicações, fica mais rápido, mais econômico e muito mais fácil da gente trabalhar e perdendo menos tempo aí no atendimento, né? E trazendo um conforto para a cliente. Se ela tem essa sensibilidade, né, com a linha ou com a pinça, já é legal você ter também uma outra opção para que ela não sofra tanto, tá? E já quero agradecer a Duda e a mãe dela também, a Fernanda, por ter autorizado a divulgação da imagem, né, e ter autorizado aí a gravar o procedimento para vocês. Então, bora pro passo a passo. Para fazer esse design, eu vou usar praticamente 3 produtos, a cera e mais esses 2 produtos que são da Depilarte. Essa loção pré-depilatória e também esse óleo de semente de uva, que é um removedor pós-depilatório. E eu vou mostrar para vocês, de acordo com o que eu for fazendo, em qual situação eu vou usar cada um desses produtos. Para começar, eu uso esse produto que é a loção pré-depilatória, para fazer a higienização da sobrancelha da cliente e também fazer a limpeza, né, dessa região da pele da cliente, toda a região que vai receber a cera. Então isso é muito importante, tá? Essa loção, ela ajuda também a abrir os poros, né? Então facilita também na remoção dos fios. Aí a Duda, maravilhosa, né? Essa menina é linda demais. E como ela é uma cliente muito jovem, a gente tem que prestar atenção também na hora de fazer o design para não tirar também essa estrutura da face dela, né? Que é uma pele mais jovem, um rosto mais jovem. Então a gente tem que tomar cuidado também com o design nessa situação, tá?
E eu vou mostrar para vocês certinho como que eu fiz o design da sobrancelha dela. Então, começamos assim. Sempre deixo a cabeça da cliente bem retinha para eu poder reconhecer os pontos, né? O ponto inicial. Tô fazendo ali um risquinho com lápis, o ponto de arqueamento e o ponto final. Gente, no começo do canal eu fazia com o paquímetro, né? Agora eu tô fazendo a mão livre. Se você se sentir mais segura usando o paquímetro, não tem problema nenhum, tá? Você pode usar. É que agora eu já tô com uma outra técnica, então por isso hoje eu não uso mais o paquímetro. Eu faço o mapeamento de acordo com o rosto da cliente, com a estrutura do rosto da cliente, só que a mão livre, tá? Tem situações que eu ainda uso o paquímetro, tá? Mas para tirar dúvida de medida, para ter certeza mesmo que uma tá bem próxima assim da medida da outra, né? Quando uma tá um pouquinho mais curta, se eu sinto isso, eu vou com o paquímetro, tá? Mas você pode usar o paquímetro tranquilamente, tá bom? Fiz ali a marcação, né? Fui juntando os pontos e tomando bastante cuidado, como eu disse para vocês, para não tirar as características do rosto dessa cliente, né? Que é um rosto mais jovem, tá? Então a gente tem que deixar uma sobrancelha, como eu sempre gosto de fazer, né? Uma sobrancelha muito mais natural, né? E não tirar muito, não fazer um desenho, por exemplo, um arqueamento muito grande, não tirar muitos pelos que não tem necessidade, para não tirar esse olhar, né? Ou tirar essa inocência do olhar dela, né? Porque ela é uma cliente muito jovem, tá? Então eu tomo bastante cuidado com isso. Vi ali os pontos, já liguei certinho. E aí eu posso começar a parte de tirar os fios, né? De fazer a epilação. Vou limpar ali as marcaçõezinhas, só para deixar bonitinho para vocês. E não fazer bagunça, né? Para deixar bem bonitinho o desenho. Mas às vezes na correria do dia a dia eu deixo assim mesmo, tá, gente? Eu não fico limpando, não. É mais para poder ficar mais bonitinho no vídeo. Eu acabei tirando. E agora eu vou aquecer a cera. Essa é a tirinha que eu falei para vocês que eu faço. E aí é só esfregar a cera na mão. E assim ela já vai estar aquecendo, tá? Esfrega bem. Saiu um pouquinho do ângulo aí da câmera. Mas praticamente foi isso que eu fiz, tá? Só fiquei esfregando mesmo a cera na mão. E aí ela já derrete, ó. Que prático. É só abrir e fazer a aplicação. Para fazer a aplicação, você aplica, esfrega e estica a pele e puxa. E sempre coloca o dedo assim para poder dar uma amortecida, sabe? E aí, eu não sei se tá dando para ver direito os fiozinhos, mas depois eu fiz um takezinho separado com as imagens das fitinhas, tá? Para mostrar para vocês os pelinhos que saíram. Mais uma vez ali, ó, fiz a aplicação e a gente vai puxar sentido contrário ao crescimento do pelo. Então, se o pelo ele cresce para lá, a gente puxa para cá. E se a gente colocar do lado errado, ele não vai puxar, tá? Então, eu tô mostrando aí pra vocês, mas acho que a câmera não conseguiu pegar muito bem. Como eu falei pra vocês, eu gravo pelo meu celular, né? Então, meu celular não é o de primeira qualidade e por isso acaba não pegando tantos detalhes, tá? Mas depois eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Ali eu cortei um pedacinho um pouquinho menor e coloquei na cauda, na parte inferior da pálpebra, na cauda. Estico a pele e puxo. Puxou. Coloco o dedo para dar uma segurada. E agora eu quero mostrar para vocês que mesmo se você cortou a fita e ela tiver um pouquinho mais grossa, você consegue cortar na hora do atendimento, tá? Pega a tesourinha, corta ali no meio, você consegue personalizar do jeito que você precisar, tá? Então isso é também uma vantagem. E aí é só fazer a aplicação, né? Mais uma vez ali eu coloco na luva, na mão, e acabo esfregando para poder aquecer a cera. E vai colar mesmo, gente. Vai colar na luva,
vai grudar um pouquinho. Nesse dia tava bem quente, então só com o calor da minha mão ele já derreteu a cera. Então eu não precisei ficar esfregando muito, tá? Mas normalmente quando o dia tiver um pouquinho mais frio, você consegue aquecer a cera só esfregando, tá bom? Abri ali. E agora eu vou aplicar a tirinha inteira. Então eu venho ali no cantinho inicial, né, no ponto inicial, na parte de baixo da sobrancelha dela, na pálpebra, e coloco em toda a extensão dessa parte de baixo, tá? Sempre dando essa apertadinha para poder aderir bem na pele e no pelo. Fez a aplicação, estica a pele e puxa. Se sobrar um pouquinho na pálpebra, não se preocupa, tá, gente? Sobrou um pouquinho de cera na pálpebra, ou, né, ficar ali, cortar um pedacinho da tirinha e ficar na pálpebra, não se preocupa, tá? Se ficar um pedacinho da tirinha, é só você puxar. E se ficar um excesso de cera na pálpebra, você pode fazer como eu tô fazendo aí, ó, já usar a própria fitinha para poder fazer a remoção, tá? Mas não se preocupa tanto não, porque depois a gente vai remover essa que fica grudando, né? Porque fica nessa sensação de grudentinho, né? Então isso você pode ficar tranquila que depois a gente vai resolver isso daí, tá? Do outro lado também, eu fiz a aplicação. Do cantinho do ponto inicial até o ponto final. E agora vocês vão ver que eu não vou conseguir puxar ele todo. Isso pode acontecer também com você, tá? Então, presta atenção, tá bom? Ó, estiquei, puxei uma vez, não saiu tudo. Você pode puxar de novo, não tem problema, tá? Não vai machucar sua cliente, pode ficar sossegada. Ficou um pouquinho de excesso lá de cera, mas fica tranquila que a gente vai tirar depois. Nessa parte do meio das sobrancelhas, a gente consegue tirar fazendo em partes. Então, você pode tirar uma fitinha mais fina e dividir em 3 partes, por exemplo. Então, aplicou, só puxar que vai sair os pelinhos ali. Vou pro outro lado e dessa vez eu coloquei do lado errado do crescimento do pelo aí para vocês verem. Se caso você fizer isso, não precisa se desesperar. É só você tirar devagarzinho, tá? E fazer a aplicação da maneira certa, tá? Então, isso daí você pode ficar tranquila que não vai ter problema nenhum, tá? Reaplicou ali, ó, puxou, vai sair os pelinhos. Aplicou ali no meio também e puxou, saiu os pelinhos. Vou escovar os pelinhos da sobrancelha da cliente para cima, para eu poder visualizar bem. E vou reaplicar aí no meio da sobrancelha dela. Só a gente tomar cuidado para não reaplicar muitas vezes no mesmo lugar, tá? Porque aí pode causar uma irritação na pele, né? E agredir a pele. E agora a gente vai tirar o excesso de cera que eu falei para vocês. E aí a gente vai usar esse removedor, esse óleo de semente de uva da Depilarte, tá? Gente, não é publicidade, tá? Eu não tô ganhando nada para falar sobre isso, sobre esses produtos. São produtos que eu uso aqui no meu estúdio e que eu gosto de compartilhar com vocês, né? Porque eu não tenho por que ficar escondendo, né? As coisas que eu uso aqui. Então, é a minha opinião sincera, tá? E esse olhinho, gente, é ótimo porque ele tira toda a cera, tá? Todo o excesso de cera. Inclusive, eu limpo a minha luva também com esse olhinho, tá? Então, sobrou ali um pouquinho, eu consigo passar na minha luva também para não ficar grudando, sabe? Para não ficar aquela sensação de luva grudenta. Peço para a cliente levantar o queixo, porque assim eu consigo visualizar melhor o alinhamento dos fios, tá? E eu vou agora tirar só pontualmente alguns fiozinhos da sobrancelha dela que acabaram ficando, tá? Então, um fio ou outro a gente acaba tendo que tirar com a pinça. Mas são pouquíssimos, tá, gente? É que eu sou muito chata mesmo. Eu gosto de tirar todos os fios. Se eu ver que tem fiozinho ali, eu não deixo a cliente sair enquanto eu não finalizar o atendimento, não finalizar o
o alinhamento certinho da sobrancelha, tá? Então, eu sou bem criteriosa com isso, tá? E agora, eu levantei, vi a sobrancelha dela de frente, tá? De cima, e tô escovando a sobrancelha dela e fazendo o corte bordado nas sobrancelhas dela, tá? Esse corte bordado, ele é um pouquinho diferente daquele corte reto, tá? Então, ele corta, ele desfia o fio, então fica muito mais natural, tá bom? Qualquer dia eu trago um vídeo falando sobre esse tipo de corte pra vocês, tá? Mas é um cortezinho que vai aparar e vai dar um caimento no fio, tá? Então, eu venho ali, ó, escovando e vendo em todos os ângulos. Isso é muito legal, gente. Não se apega a uma posição só. Ah, porque eu vou ficar atrás da cliente, eu vou começar o atendimento, finalizar o atendimento assim. É bom você levantar, você olhar de outros ângulos, né, a sobrancelha dela, ver se tá tudo certinho, ver se tá bem alinhada. Se você achar necessário, você pode pedir para a cliente levantar, para você ver o rosto dela de frente, né, ver a sobrancelha dela de frente, ver se tá certinho o alinhamento, ver se tá certinho também a proporção, né, de uma para outra, se tem mais algum fiozinho que você tem que tirar, se tem mais algum fio que você tem que aparar, tá, fazer o corte. Então, isso também é bem legal. Então, não precisa ficar engessada a uma posição só, tá? Eu faço sempre isso. Eu tento sempre ficar numa posição ali para fazer as marcações, para fazer a primeira parte do design e depois eu levanto, tento ver se precisa mexer em alguma coisa, né? Em alguns casos é necessário fazer isso, tá? Então, é bom a gente treinar o nosso olhar para poder identificar, né? Se precisar mexer em mais alguma coisa, você saber exatamente no que você precisa mexer, tá? Então, eu fui ali cortando, né, o excesso de fio, fazendo esse corte bordado aí para deixar a sobrancelha dela bem bonita, bem alinhadinha, assim como eu fiz na outra. E escovando os fios dela para cima, tá? Algumas clientes a gente vai ter que escovar os fios em outras direções. Mas no caso dela, é pra cima, tá? E olha que linda que já tá a sobrancelha dela, né? Agora, a gente vai fazer a finalização, né? Da sobrancelha dela. E pra fazer essa finalização, eu vou mostrar aí pra vocês o lápis que eu vou utilizar, tá? Olha que belezinha. Vou usar esse lápis dermatográfico da Mitsubishi. Ele é um lápis preto. E agora, eu não vou passar em toda a sobrancelha dela. Eu vou fazer alguns fiozinhos pontuais, sabe? Como se eu estivesse recriando os fios da sobrancelha dela. Então, isso é muito legal também, fica muito mais natural, tá? Para fazer um preenchimento, né? Para poder fazer um acabamento bem legal na sobrancelha dela, tá? Então, eu vou ali, ó, só passando o lápis. Se tiver que apagar alguma coisa com a mão mesmo, com o dedo mesmo, você consegue. E agora eu vou esfumar esse lápis, né, para deixar mais natural. Eu vou esfumar com a escovinha. Então, deixa um aspecto muito mais natural, fica preenchida, fica mais bonita. Dá um efeito muito bonito mesmo na sobrancelha, no acabamento da sobrancelha. E eu tô amando fazer essa técnica, tá? Então, tenta fazer aí nas suas clientes, depois você me conta o que você achou, tá? Mas sempre com a mão bem levinha, fazendo os fiozinhos bem clarinhos, tá? Não vai apertar muito para não deixar preto, né? Muito preto, né? Então, como esse lápis é preto, a gente tem que ter a mão bem leve para poder usar. E ali eu fui fazendo, ó, os fiozinhos para lá, os fiozinhos para cá, só onde eu achava necessário ali, para poder dar uma preenchida a mais na sobrancelha dela. Mas a sobrancelha dela já é maravilhosa, né, gente? Nem precisa mexer tanto, tá? Então, eu tô ali só fazendo o acabamento da sobrancelha dela, fazendo o esfumado, né, do lápis, para poder deixar bem naturalzinha. E não acabou não, hein, gente? Que eu ainda vou mostrar para vocês de pertinho como ficou a sobrancelha dela. Então, espera um pouquinho aí para você ver de pertinho como que ficou esse design, né? Essa sobrancelha que já tá maravilhosa, né? Também com essa menina é linda, né? Não tinha como não dar certo.
A gente separei aqui pra vocês a cerinha, pra vocês verem como que fica os pelinhos da cliente. E sai bastante pelo, ó. Não agride a pele da cliente. É uma cerinha que vocês viram aí que ela quase não sente dor. Essa minha cliente, ela tem agonia da pinça e da linha. Então, por isso a gente resolveu fazer essa epilação com a cera, né? E é super tranquilo. É uma epilação que fica muito mais rápido. Querendo ou não, você não tem que tirar pelinho por pelinho, né? Com a pinça, acaba agilizando com o uso dessa técnica de cera fria. Tá? E aí você não precisa ter muito equipamento, não. É só cortar as fitinhas de cera e deixar prontas para quando a cliente chegar, você só aquecer na mão mesmo e fazer a epilação. E olha quanto pelo que sai, gente. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Mas olha quanto pelo que saiu. E depois é só fazer a finalização, tirar um ou outro com a pinça e pronto. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se eu te ajudei, já sabe, me ajuda também deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!